As cores da mesa do altar nos mostram o passar do tempo litúrgico. Vivemos o tempo comum. É o tempo mais longo do calendário litúrgico. É o tempo da igreja. Não é Natal. Não é Páscoa. Não é Pentecostes. O que vamos comemorar então? Vamos comemorar aquilo que, como igreja, construímos, evangelizamos, vivemos em comunhão, oramos, lemos a palavra. O que você vai ajudar a construir nesse tempo comum? Como pastor, estou em oração por você. Que Deus te abençoe e te proteja. Vamos viver o tempo comum. Eu saúdo a todos na graça e na paz de Jesus Cristo, amém? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso culto neste domingo abençoado pelo nosso Deus. Neste momento de acolhida, eu vou fazer a leitura que está no Salmo de número 92, versículos 1 e 2, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como é bom, irmão e irmã, você que nos acompanha, anunciar as maravilhas do nosso Deus. De manhã, à noite, à tarde, em todos os momentos nós podemos louvar ao nosso Deus. Que possamos juntos louvar a nosso Deus neste culto, ouvir o que Deus tem para nós, o que Ele tem preparado para nós nesta noite, e que mesmo nesses tempos difíceis possamos sempre lembrar e crer que Deus Ele continua conosco. Deus Ele permanece nos abençoando e nos direcionando de acordo com a sua palavra. Que Deus te abençoe. A graça e a paz, meus amados irmãos e irmãs, graças a Deus por mais esse dia, por mais esse tempo onde nós podemos adorar o nosso Deus, não somente pelo que Ele faz, mas nós o adoramos pelo que Ele é para cada um de nós. Deus, Ele é presente, Deus, Ele é nosso socorro, tudo que Deus é para cada um de nós. E neste tempo quero trazer à memória a leitura de um salmo, Salmos 37, esses salmos que nos inspira neste tempo. Salmos 37, a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz assim: Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irritas por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizer. 3 coisas eu quero destacar aqui neste salmo. 3 coisas eu quero destacar neste tempo. No verso 3, a palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor.
O que o salmista está querendo dizer com isso? Que a nossa confiança tem que estar somente em Deus. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tempestades, a nossa confiança tem que estar em Deus. No verso 5, algo que eu quero destacar também, diz assim que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós somos o povo do caminho da fé, o povo caminhante, ou seja, o nosso caminho tem que estar em Deus, os nossos passos, as nossas vidas têm que estar em Deus. E para a gente entregar e a gente confiar que o mais ele fará. Muitas vezes, nesses tempos, a gente entrega e a gente pega de volta, a gente entrega, a gente pega de volta. A gente fica sofrendo com o nosso problema, fica sofrendo com o tempo, com as coisas que vão acontecendo. Mas eu convido você, na inspiração desse salmo, a entregar ao Senhor, entregar nas mãos dele e deixar que ele faça, deixar que ele resolva, deixar que ele está no controle de todas as coisas. É o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e na certeza do texto, que a palavra é viva, que o mais ele fará, o mais Deus fará. Amém, meus irmãos? E para finalizar, o verso 7, algo que é difícil da gente fazer. A palavra do Senhor diz: descansa no Senhor, espera nele. É tempo de nós confiarmos, é tempo de nós entregarmos, e é tempo de nós descansarmos e esperar que a bênção vem do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs, que este tempo seja um tempo de adoração, de adorarmos a nosso Deus, que nós podemos nele confiar, entregar e descansar. Deus abençoe em nome de Jesus. Usa o meu
Olá, eu quero te cumprimentar nessa noite e dizer para você que é o espaço do culto que nós podemos abrir os nossos corações diante de Deus, confessar os nossos pecados e as nossas falhas. Como metodistas que somos, nós temos nos nossos cultos esta prática, esse momento de expressarmos para o nosso Deus os nossos erros, as nossas falhas, quem sabe o bem que deveríamos ter feito e não fizemos, quem sabe o mal que não deveríamos ter cometido e cometemos. Nós estamos diante de um Deus que é amor, e nós vivemos numa grande cidade, uma cidade como São Paulo, atemorizados. Nós vivemos com os nossos medos, nossas incertezas, nossas dúvidas. Mas eu quero dizer para você, nós não precisamos se apresentar diante de Deus com medo, porque o Deus que nós cremos é um Deus que nos ama. E quem nos dá esta garantia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Romanos, uma carta preciosa, não é? Carta que Paulo escreve para aquela comunidade em Roma, uma carta que tem um valor teológico muito profundo, muito grande, mas também nos dá algumas pistas preciosas sobre o amor de Deus, né? Sobre o amor de Deus. E aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu vou repetir. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amados, amadas, se estamos diante de Deus agora pedindo perdão, é porque a graça de Deus nos conduziu ao arrependimento. Não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos perceber que o que nos leva a pedirmos perdão, a nos arrependermos, é o próprio amor de Deus sobre as nossas vidas. É a graça de Deus sobre nós. Eu quero lembrar a passagem do filho pródigo. O filho sai de casa, não é? E ele está ali num momento difícil, mas ele traz à memória a bondade do pai. Ele lembra que ele tem um pai bondoso, misericordioso. Ele lembra que os funcionários da casa dele, não é? Eram funcionários que eram tratados com amor, eram tratados com bondade, eram tratados com justiça, com misericórdia. E a lembrança que o filho possui da casa que o faz tomar uma ação, uma atitude, não é? Ele se arrepende e volta. Portanto, o arrependimento toca nos nossos corações essa sensação de arrependimento, porque nós temos na memória uma lembrança de um Deus que nos ama. Portanto, hoje, quando você fechar os seus olhos agora e orar, pedir perdão, você vai estar dialogando com um Deus que te ama, não é? Com um Deus que é bondoso, é tolerante, e nós não podemos ignorar a bondade de Deus, porque é esta bondade de Deus que está nos conduzindo nesta noite ao arrependimento. Que palavra maravilhosa, não é? Que palavra maravilhosa. Se aproxime de Deus sem medo, sem receios, sem entender que vai ser castigado, não é? Vai ser torturado. Não! Você pode se aproximar de Deus, porque o gesto de você se aproximar de Deus já é um gesto da própria ação salvífica de Deus sobre a tua vida. É graça.
É a graça de Deus tocando no teu coração nesta noite e te levando a conversar com esse Deus que quer te perdoar, que quer te acolher, que quer te abraçar. E você vai participar do culto, vai ouvir a mensagem, vai cantar hinos de louvor a Deus, mas com essa paz no coração. Deus está aqui para te perdoar. Portanto, o culto, ou no culto, você tem este momento ímpar de diálogo com Deus. Diálogo com Deus. Não sou eu que estou convidando você para se arrepender. Segundo a palavra de Deus, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que está te tocando. Ele está dizendo assim, venha conversar comigo, eu quero te ouvir. Não é? É Deus te tocando. Ele quer te ouvir. Converse com Ele. Vamos fechar os olhos. Vamos ter um tempo de oração e expresse para Deus tudo aquilo que, quem sabe, está aí no teu coração, te apertando, te amargurando, te trazendo mágoas, não é? Perdoe e permita que Deus te perdoe. Feche os teus olhos. Vamos orar. Tenha um tempo de oração. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos leva a percebermos a tua graça e o teu amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque nós estamos dispostos nesta noite a pedirmos perdão, a voltarmos para os teus braços, assim, para sentirmos o teu afago, o teu carinho, para sairmos, ó Deus, dos nossos medos, daquilo que nos aflige, do pecado que mata, para voltarmos para os braços do Cristo, do Pai, do Espírito Santo, desse Deus que é a Trindade Santa, que nos acolhe e nos abraça. Ó Deus, fica conosco e perdoa-nos. Assim como o Senhor nos perdoa, que saibamos perdoar também. Que sejamos homens e mulheres que levem o teu perdão. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te agradeço por esse momento de confissão e oro por este culto e pelas pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos. Vamos começar a nossa oração hoje declarando ao Senhor o nosso amor. Lá em Salmos 18, versos 1 e 2, que diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o nosso Deus. Invocamos o nome do Senhor nesta hora, neste momento. Vamos estar orando agora, meus queridos. Vamos clamar esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor, porque Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso libertador, Tu és a nossa proteção, Senhor, ó Pai. E quando nós estamos diante de Ti, Senhor, estamos seguros, Senhor, ó Pai. Ó Deus de poder, de graça e de amor, invocamos o Teu santo nome nesta hora, Senhor, ó Deus, para Te pedir em oração, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, que o Senhor venha, Senhor, a nos guardar, Senhor, a nos livrar, Senhor, porque Tu és o nosso escudo, ó Pai. Deus, eu venho Te pedir em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, o nosso mundo, Senhor, tão necessitado, Senhor, tão carente de Ti, Senhor, ó Deus, a nossa nação, Senhor, tão afligida, ó Pai, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua proteção, Senhor, e o Senhor tem livrado, Senhor, o Teu povo, ó Deus. E neste momento também, ó Pai, eu quero Te apresentar, Senhor, ó Pai, cada vida, Senhor, ó Pai, que está agora neste momento, Senhor, em oração, Senhor, ó Pai, invocando, Senhor, o Teu santo nome, Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, de graça e de amor, visita cada um, Senhor, na sua necessidade, Senhor, ó Pai, nas suas aflições, Senhor, ó Pai. Visita, ó Papaizinho do céu. Também, ó Deus, visita a Tua igreja agora reunida, Senhor, ó Pai. Essa Tua igreja que Te ama, que Te adora, Senhor, que Te busca verdadeiramente, Senhor. Visita, Senhor, cada família, Senhor, cada irmão, Senhor, cada querido, Senhor. Visita agora os nossos pastores, Senhor, fortalecendo e guardando, Senhor, livrando-os, Senhor, ó Pai. Visita os nossos seminaristas, Senhor, ó Pai. Senhor, estamos diante dessa Tua presença, Senhor, ó Pai. Um Deus que é poderoso, um Deus que vem sobre nós, ó Pai, ó Paizinho do céu. E nesta hora eu quero Te apresentar, Senhor, todos os enfermos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão abatidos, Senhor, que estão aflitos, Senhor, ó Deus. Senhor, abençoa, Senhor, leva a Tua esperança, Senhor, a Tua cura, Senhor, a Tua libertação, ó Senhor, porque Tu és o nosso escudo e a nossa proteção, Senhor, ó Pai, e em Ti confiaremos, Senhor, que dias melhores virão, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Vila Formosa informa. Nestes tempos de pandemia, siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Fique atento aos dias e horários de nossas programações virtuais, aos domingos e durante a semana. Ajude quem precisa e contribua com as nossas cestas do amor, com alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza ou através de depósito bancário. Para saber como, fale com a irmã Eliana da Ação Social.
Continue expressando seu louvor e gratidão a Deus com seus dízimos e ofertas através de depósitos bancários em nome da Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, agência 0137, conta corrente 29388-1, CNPJ 04 083 369/0043-15. Para mais informações, procure o irmão Marcelo ou o pastor Edivaldo. E lembre-se, se possível, fique em casa. Que Deus te abençoe.
Shalom, irmãos e irmãs. É um privilégio estarmos juntos para a leitura da Palavra de Deus e para juntos e juntas meditarmos nela. Eu quero convidar você para a leitura que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16 e também no capítulo 2, no verso 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. E depois do capítulo 2, no verso de número 11. Ouçamos o que nos diz a Escritura. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E ainda no capítulo 2, no verso de número 11: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de juntos e juntas lermos a Tua Escritura. Pedimos que através do Teu Espírito, Tu nos inspire, Tu nos oriente, prepare o nosso coração, nosso ouvido, nosso entendimento para discernir a Tua vontade nesta hora. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta ela é tradicionalmente chamada de epístola católica, porque ela não é escrita exatamente para uma comunidade específica. Ela é uma carta endereçada aos cristãos que viviam um momento muito desafiador enquanto povo de Deus. A epístola de Pedro, ou epístola chamada católica ou universal, ela é escrita para aqueles que estão vivendo o período da dispersão ou da diáspora, né? Ela fala no seu preâmbulo, no seu início, né, a todos os eleitos que estão em Cristo Jesus, né? Lá no início, no capítulo 1, verso 1 e 2, havia historicamente uma situação de perseguição, uma cruel perseguição que foi deflagrada para acabar com os cristãos, para perseguir os cristãos e as cristãs, né? Todos aqueles que assumiam a sua fé publicamente estavam, na verdade, pedindo para ser morto, porque assumir a fé em Jesus, viver a fé através de um testemunho público, vivo, vibrante, dinâmico, era colocar-se em rota de colisão com os valores e espírito da época. E naquele contexto, no qual o texto nos fala, né, o contexto dessa carta era o contexto de extrema perseguição. Quando o livro que nós lemos aqui de Pedro fala em peregrinos e forasteiros, o forasteiro é uma pessoa que está numa situação provisória, né? Ele não tem intenção de viver permanentemente num só lugar. Ele vive em exílio, ele vive longe da casa, longe da família, longe do lar. Ele vive num lugar estranho, sem endereço. Ele nunca está pertencendo, enraizado naquele lugar onde ele está.
O forasteiro também não tinha cidadania, não tinha redes de relacionamento tão importantes para nós hoje, né? A gente fala muito em redes, né? Network, redes de relacionamento. Além de não ter onde ficar, os cristãos também, as cristãs também não eram bem-vindos. Na Ásia Menor, onde estão a maioria dessas pessoas que estão lendo esta epístola, era muito difícil ser cristão, não era uma coisa muito fácil, não. Então, eles não eram bem vistos. Além disso, vamos pensar o seguinte: ter uma casa, olha só, ter uma casa significava mais do que ter um abrigo. Quando a Bíblia, em especial o Novo Testamento, fala de casa, ela está falando de uma situação muito singular, né? Casa era o lugar principal da cultura da época, mais do que uma residência, né? Representava aquilo que nós falamos há pouco, representava rede de relacionamentos. Por exemplo, ser da casa de fulano, fulano pertence à casa de ciclano. Na verdade, significava dizer que era pertencer a uma família ou a um grupo específico. Também significava fazer parte de costumes, estar integrado a tradições, como é hoje nas nossas casas, né? Todas as nossas casas, todas as nossas famílias, todas as nossas redes de relacionamento, elas estão eivadas, né? Repletas de costumes, de maneirismos, né? De tradições. Quer a gente esteja consciente disso ou não, a gente acaba sendo parte disso tudo. Ou seja, a nossa vida, ela reflete um pouco as tradições do meio, né? E o meio em especial era a casa, né? Então é muito importante a gente se lembrar que as casas, elas cultivavam hábitos, crenças, costumes. E por que é importante dizer isso? Porque no Novo Testamento a gente ouve e a gente lê muito, né? Que a igreja se reunia nas casas das pessoas, né? Como por exemplo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, né? No versículo 19, em outros trechos, eu estou apenas mencionando uma igreja que se reúne na casa, saudai a fulano, né? Da igreja que se reúne na casa de Beltrano. Agora, quando os valores do reino de Deus, quando os valores e princípios do reino de Deus colocavam em dúvida os valores da casa, da oikos, né? A dona sofria discriminação. E é muito parecido com a situação de muitos de nós hoje, né? Muitos de nós hoje também são aqueles e aquelas que dentro da família talvez sejamos os únicos ou a única pessoa que é crente e às vezes por causa disso sofre algum tipo de recriminação. Hoje a gente fala muito sobre essa questão da liberdade, da tolerância religiosa, mas nos dias do Novo Testamento isso era muito difícil, né? Os cristãos naquele período, eles foram acusados frequentemente de estarem transtornando o mundo, virando o mundo de ponta cabeça, né? Como fala Atos, capítulo 17, versículo 6, né? Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles eram acusados de serem traidores do Estado. Eles eram acusados de serem ateus, porque eles rompiam com os valores culturais e religiosos vigentes. E eles não cultuavam, por exemplo, os deuses do povo, ou mesmo não cultuavam a César, né, como era estabelecido por lei, em determinado momento da história do Império Greco-Romano. E quando os cristãos e as cristãs da igreja primitiva aprendiam que Jesus é o Senhor, como é que eles poderiam dizer que César é o Senhor? Então, hoje também nós podemos ver muita gente sendo assim não muito bem tratada ou não sendo muito bem entendida em razão de assumir para si os valores, os princípios do reino de Deus, né? A gente olha para a história, nós cristãos, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós olhamos para a história, nós olhamos para a vida sem perder a perspectiva da eternidade, né? E diante disso,
a pergunta que vem para nós, esse momento tão desafiador que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Uma espécie de um exílio, né? Que nós estamos vivendo, estamos distantes uns dos outros, estamos distantes do templo, estamos distantes lá do edifício, né? Da casa do Senhor. Para nós é uma referência importante. A igreja não é o templo, a igreja somos nós, mas ela é uma casa, ela é uma referência importante. Mas nesses tempos em que nós não estamos em condições de nos juntar num lugar, no espaço físico, vem à mente algumas perguntas muito importantes para nós, né? Como é que é viver a vida cristã nesse tempo de pandemia, ou nesse tempo que já estão se chamando de pós-pandemia? Como é que será? Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de vaticínio ou previsão de futuro, mas eu queria, junto com você, rapidamente, nesses próximos 5, 6 minutos, pensar com vocês aqui cinco lições, 5 valores, 5 princípios que a gente vê aqui na Epístola de Pedro, que podem nos orientar a viver nesse mundo tão desafiador, nessa condição de discípulos e discípulos de Jesus, enquanto forasteiros, né, enquanto peregrinos, né? A primeira coisa que o texto chama a atenção, já no início, ele fala assim, né, cingindo o vosso entendimento, né? Naquela época as roupas, elas eram túnicas. E essas túnicas, por serem longas, elas tinham que ser presas na cintura. Então eles colocavam um cinto. Era hábito naquela época se colocar um cinto para pegar as pontas e prender nesses cintos, para não atrapalhar a caminhada e às vezes também para não atrapalhar a corrida. Então a gente tem aqui uma coisa muito importante. Nós, na vida cristã, temos que tomar cuidado com aquilo que atrapalha a nossa caminhada, aquilo que tira a liberdade dos nossos passos espirituais. Às vezes, irmãos e irmãs, nos falta a liberdade aos pés, estar pronto para executar, para viver os dons e ministérios que o Senhor tem nos confiado, né? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua vocação? A nossa oração é que Deus continue nos dando entendimento de que a vocação espiritual está para além do templo, está para além, né, da igreja. A gente pode ser um bom mecânico, uma boa dona de casa, um bom cozinheiro, um bom médico, um bom borracheiro, um bom vendedor e viver a nossa vocação e glorificar a Deus. Ou seja, deixa Deus te usar onde você estiver, mas cuidado para os seus passos não estarem sendo atrapalhados, para você não conseguir correr a carreira, como diz Hebreus, né, que nos está proposta. A gente precisa correr a carreira, a proposta, a vocação que Deus nos dá. Para isso a gente precisa dar liberdade aos pés, cingindo o vosso entendimento, ou seja, tomando cuidado para que nada possa atrapalhar o exercício da nossa vocação, do nosso dom e do nosso ministério. Uma outra coisa importante que o texto fala aqui é sede sóbrios, né? Ter sobriedade é não se embriagar, é não se deixar envolver em coisas que em nada, absolutamente nada, contribuem para a construção do reino de Deus. O nosso negócio é a construção, é a edificação do reino de Deus. Nós não somos homens e mulheres chamados para construir religião, fazer a cabeça dos outros em nome da religião A, B ou C. Não. O nosso negócio é sinalizar de maneira nítida o reino de Deus, né? E muitas vezes a gente carrega o que a gente não precisa, né? Excesso de bagagem. E por isso a nossa vida, às vezes, ela não avança, a nossa condição de peregrinação, ela fica estagnada, em razão da nossa vida estar pesada demais, com preocupações e às vezes ocupações necessárias. Nesse tempo de pandemia, a gente aprendeu uma coisa muito interessante, né? Dá para viver com menos é mais. Você percebeu isso nesse tempo de pandemia? Como foi importante voltar para a simplicidade, voltar para as coisas comuns, né? A gente percebeu que muita coisa é supérflua. Quanta coisa a gente se deu conta nesse tempo de pandemia que a gente podia fazer a partir do princípio da simplicidade. Simplicidade não é simplismo, né? Simplicidade é priorizar, olhar para aquilo que é importante, ser sóbrio. A terceira coisa que o texto nos fala aqui na Bíblia é esperar inteiramente na graça, estar totalmente tomado pela graça de Deus,
né? Viver debaixo da graça, não viver com ansiedade, viver com sentido de urgência, né? E aqui eu quero usar uma expressão muito importante que eu aprendi com o Bispo Adriel, né? A gente precisa resgatar o sentido de urgência missionária. O que significa isso? Estar de malas prontas, preparados para partir, porque nós somos forasteiros, como se Jesus estivesse chegando daqui a pouquinho. Aqui não é o nosso lar, né? O apóstolo Tiago ele nos ensina, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, né? Tiago 4, lá no versículo 15. A gente tem que viver inteiramente na graça, no sentido de que a gente vive como se Jesus fosse voltar agora. Às vezes a gente parece que está orando que nem aquela história de Santo Agostinho. Lembra como Santo Agostinho orava? Senhor, salva-me, mas não agora. A gente às vezes quer viver uma salvação como se estivesse numa ilha da fantasia, né? Mas não é isso não. A gente tem que viver com esse sentimento de urgência. E pelo último lugar, o texto fala como filhos da obediência, viver como filhos e filhas da obediência. Olha, gente, nós somos filhos e filhas daquilo que nos governa. Eu ensino o que eu sei, eu prego o que eu sei, mas na verdade eu vou reproduzir quem eu sou. Esse é um princípio do discipulado, né? A gente precisa reproduzir aquilo que o reino de Deus coloca para nós. Reproduzir os valores do reino de Deus como filhos da obediência. Nós somos filhos daquilo que nos governa. E por último, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Ou seja, não entre no esquema, pois você pode não conseguir sair. Não dá para ter os pés em dois barcos, né? Muda de hábito. Mude de hábito. Charles Spurgeon, grande pregador, né? Reformado, ele dizia o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo, o povo de Deus é forasteiro e peregrino. Nós não somos guiados pelos valores do presente século. Agora, dizer que nós somos peregrinos e forasteiros não é viver também de forma alienada, é viver a partir desses princípios. Releia esse texto, medite na graça, medite na palavra e olhe para a eternidade. Se ler, como disse determinado pregador, escritor e pensador cristão, se ler é ser, ler a Escritura é ser para a eternidade. Que Deus te abençoe. Que você seja uma pessoa que viva neste mundo, transforme os valores da sociedade, mas na perspectiva da eternidade. Shalom. Eu quero agradecer a participação de todos e todas neste culto. Que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, do amor de Deus. Eu vou impetrar a bênção com o desejo que você possa ter uma noite de muita paz, debaixo do amor de Deus mesmo, sentindo a graça de Deus no teu coração. E que essa semana você possa perceber em todo o tempo esse Deus que não nos abandona. Os nossos contatos, o telefone, enfim, a Igreja Metodista em Vila Formosa está sempre de braços abertos, os pastores para acolhê-los, para orar por você, e nós estamos 24 horas em oração. O Ministério de Oração e Intercessão da Igreja está orando. Então ligue, telefone, entre em contato e que você possa continuar em oração para que esse momento passe, e assim que ele passar, nós tivermos segurança, a orientação do governo, a orientação da igreja, por certo nós voltaremos às nossas atividades normais no templo, mas não sabemos quando. Enquanto isso não acontece, nós temos a alegria de estarmos aqui ao lado de você, através dos meios que nós temos, que é a internet, enfim, o Facebook e outros meios. Deus guarde você, tenha uma semana de paz
e eu quero impetrar a bênção. Se você puder estender as mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo, que a bênção do Deus Trino esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a igreja e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Caminhamos juntos, nós vamos vencer debaixo da graça de Deus. Uma semana abençoada. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep.